Olá, pré-calouros, tudo bem? Eu sou o professor Renato Velas, trabalharei com vocês a disciplina de Geografia Regional. Nesse nosso primeiro encontro, trabalharemos com vocês a climatologia da Amazônia. Neste primeiro momento de nossa aula, trabalharemos questões conceituais referentes à climatologia. O primeiro conceito que temos que abordar é o conceito que envolve clima e logo em seguida tempo. Muita gente confunde clima com tempo atmosférico, mas são situações diferentes. O tempo, o que seria o tempo, senhores? O tempo é uma condição momentânea da baixa atmosfera terrestre em um determinado lugar. Observem, quando falo baixa atmosfera terrestre, estou me referindo à troposfera, que é a camada da atmosfera mais próxima do solo, é onde nós estamos vivendo. É a camada da atmosfera que concentra a maior quantidade de gases, é aquela que permite as condições ideais para a vida, é onde ocorrem os fenômenos climáticos. Então, a condição de tempo que está a ocorrer agora em Manaus pode não ser a mesma que esteja ocorrendo aí no interior do Amazonas, em Taquatiara, Borba, Humaitá. Aqui de repente faz sol, aí está chovendo. Então o tempo ele acaba sendo peculiar de cada lugar. E o clima? Clima seria a sucessão habitual de tempos. O clima ele já passa a ideia de maior permanência, de estabilidade. Aí você questiona, mas professor, podem existir mudanças no clima? Claro que podem. Mas o tempo cronológico para que elas ocorram é rápido? Não. Segundo os cientistas, são necessárias no mínimo 3 décadas para que hajam mudanças climáticas efetivas e sensíveis. Então, clima é uma coisa e tempo é outra coisa, não confundam. Para ficar bem clara a diferença, vamos trabalhar 2 exemplos. Frase 1. Hoje, em Manaus, choveu muito. Frase 2. Nesta época do ano faz muito frio nesta parte do Amazonas. A frase 1 expressa uma condição do tempo. Choveu muito em Manaus hoje. É uma questão momentânea. Amanhã estará calor, sol. A frase 2 expressa a condição de clima, período do ano. Neste período, nessa estação do ano, faz muito frio no Amazonas, como se pudesse fazer frio no Amazonas, né? Então, a segunda frase expressa uma condição climática. Falamos de clima, beleza? Observem. Próximo conceito, amplitude térmica, muito fácil de ser observado. Amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura em um período. Vamos pegar um exemplo hipotético. Veja a situação aqui de Manaus. Vamos imaginar um dia com temperatura agradável em Manaus, em torno de 36 graus. Imagine que para nós aqui de Manaus, 36 graus é uma temperatura agradável. Isso durante o dia. E à noite o frio assolou a capital amazonense, fez em torno de 28 graus. É, meus colegas, baixou de 30 graus, a gente já começa a pensar em usar o cobertor, né? Então subtrai comigo, 36 menos 28, qual é a diferença? 8 graus Celsius. Então aí eu tenho uma amplitude térmica diária. Esse conceito é muito importante para nós e será usado logo a seguir. O terceiro conceito, também muito importante, presta atenção, pré-calor, olha o bizu do Velas, o primeiro. Bizu, para quem não sabe, é uma dica importante. Veja só, massas de ar. O que é massas de ar, meu colega? Massas de ar é uma grande parcela da atmosfera terrestre que acaba adquirindo as características da região onde se forma. Aí você pode encontrar massa de ar quente, fria, seca, úmida. Dependendo de onde ela se forma, ela adquire as características daquela região. Agora que já sabemos o conceito de massa de ar, estudaremos as características das 3 massas de ar que atuam sobre a dinâmica climática na Amazônia. Primeira massa de ar, a MEC, massa equatorial continental. A primeira característica da MEC, anotem, preste atenção. A MEC, ela é quente e úmida. Por que ela é quente? Porque ela se forma na região equatorial. E por que ela é úmida? Cuidado com esse detalhe, senhores. Talvez vocês tenham aprendido que toda a massa de ar continental, ou seja, que termina com Czinho, é seca. Só que a MEC ela é úmida. E por que a MEC é úmida? Aí você tem que estudar um pouquinho sobre as fontes de umidade na Amazônia. E qual é a principal fonte de umidade na Amazônia? É a evapotranspiração.
A evapotranspiração ela é essencial para a difusão, para a propagação da umidade na Amazônia. É ela quem transforma essa característica de uma massa seca, já que é continental, em uma massa úmida. Então a MEC ela é quente e úmida. Uma característica muito importante agora, presta atenção. A MEC ela é a massa de ar mais atuante durante o verão brasileiro. Ela se forma aqui na Amazônia Ocidental, mas se desloca para boa parte do nosso território, ocasionando dissipação de umidade, que vai contribuir para a formação de chuvas. Então, olha a importância da MEC. Algo que se forma aqui na Amazônia Ocidental, sobre o nosso estado do Amazonas, contribuindo para as chuvas em todo o Brasil. Será que nós temos moral? Temos muita moral, né? A segunda massa de ar que influencia a dinâmica climática na Amazônia é a MEA, Massa Equatorial Atlântica. Quais são as características da MEA? Primeira, ela é quente e úmida. Quente porque se forma na região equatorial do planeta, afinal ela recebe o nome de equatorial também. Ela é úmida porque se forma sobre o Atlântico, então a grande carga de umidade que sai do Atlântico acaba influenciando a formação dessa massa de ar. A MEA vai atuar no litoral amazônico. Professor, litoral amazônico? Onde fica isso, professor? Quer ir lá tomar um banho de mar? Calma! O litoral amazônico é o litoral do Pará, litoral do Amapá e uma pontinha do litoral norte do estado do Maranhão. O encontro da massa polar atlântica e da massa equatorial atlântica ocorre a formação de chuvas frontais, que são chuvas mais duradouras e menos intensas. A terceira massa de ar que influencia a dinâmica climática na Amazônia é a MPA, Massa Polar Atlântica. Ela é uma massa de ar fria, se forma próxima à região da Patagônia. É uma massa de ar úmida, porque ela transita por sobre parte do Oceano Atlântico e acaba absorvendo a sua umidade. A massa polar atlântica é a massa de ar mais influente na dinâmica climática do Brasil durante o inverno. E como a Amazônia, logicamente, né, faz parte do nosso território brasileiro, a Amazônia também recebe a influência da massa polar atlântica. Durante o inverno no Brasil, a MPA se desloca pelo interior de nosso país, chegando até aqui a Amazônia. E quando ela chega aqui, meus amigos, o que acontece? A friagem. A MPA ocasiona a friagem, o rebaixamento súbito de temperaturas. E aí, no interior do estado do Amazonas, quando ocorre a friagem, principalmente no sul do Amazonas, você aí de Humaitá, quando ocorre a friagem, o que acontece? Os peixes acabam morrendo. Você acorda de manhã cedo e vê lá os peixes, como diz o caboclo amazonense, boiando. Ou seja, essa rápida mudança de temperatura da água faz com que haja uma significativa mortandade de peixes aqui no nosso estado do Amazonas e em boa parte da Amazônia. Então, 3 massas de ar atuam, influenciam diretamente a dinâmica climática na Amazônia e no Amazonas. Bizu, não esquece, massa equatorial atlântica, massa polar atlântica e a principal delas qual é? Massa equatorial continental. Já trabalhamos conceitos, já trabalhamos as massas de ar que atuam na dinâmica climática da Amazônia, agora trabalharemos o clima da Amazônia propriamente dito. O nosso tipo climático predominante é o equatorial úmido. Meus amigos, observem a expressão que eu utilizei, predominante. Isso significa dizer que ele não é único. Por exemplo, no extremo nordeste do estado de Roraima, que faz parte da Amazônia, ali nós temos a predominância do clima tropical, que não é, obviamente, o nosso objeto de estudo, mas que vale ser salientado. Então, quando falarmos de clima equatorial úmido, devemos entender que ele é o clima predominante na Amazônia. E quais são as características do clima equatorial úmido? Primeira característica, nota aí, preste atenção pré-calor, acompanhe o raciocínio. Primeira característica, ele é um clima quente e úmido. Vimos que, por ser equatorial, estamos na região do planeta onde a incidência solar é maior. Olha a nossa sorte, nós temos aqui sol durante todos os dias do ano, com intensidade considerada elevada.
por isso faz muito calor aqui na Amazônia. Então o clima equatorial ele é quente, ele é úmido, principalmente devido ao quê? A grande carga de umidade oriunda da floresta amazônica, através do processo de evapotranspiração. Não esqueça da expressão, evapotranspiração. Segunda característica, o clima equatorial está localizado em uma região de baixa pressão atmosférica. Não esqueça, meus amigos, que devido à grande incidência solar, as moléculas de ar aqui nesta faixa do planeta, elas não se encontram aglutinadas, agrupadas, elas estão mais dispersas, o que faz com que a pressão atmosférica seja menor. O clima equatorial também é um clima de elevado índice pluviométrico. Eu costumo dizer que na Amazônia chove todo dia, chove o dia todo. Claro que não é bem assim, lógico, mas é para que você entenda que o índice pluviométrico aqui é elevado. Alô você, ali da cabeça do cachorro, São Gabriel da Cachoeira, nós temos nessa parte do Amazonas o maior índice pluviométrico do estado e um dos maiores do Brasil. Então você sabe do que eu estou falando aí, chove muito. Então o clima equatorial ele possui um elevado índice pluviométrico, chove bastante. E não esquecendo que o clima equatorial recebe influência daquelas 3 massas de ar que vimos anteriormente: massa equatorial continental, massa equatorial atlântica e massa polar atlântica. Próxima característica do clima equatorial úmido: ele é um clima de baixa amplitude térmica anual. Ou seja, você não vai notar uma grande variação de temperatura durante o ano, né? Faz muito calor o ano todo. E não esqueçam que aqui a nossa carga de umidade é extremamente elevada. Costumamos até brincar dizendo que aqui nós quase que respiramos água, né? Enquanto em outras partes do Brasil nós temos períodos do ano extremamente secos. Agora, dependendo da localização que você está no estado do Amazonas, né, o índice pluviométrico ele acaba recebendo algum tipo de variação. Por exemplo, aqui em Manaus, nós temos aqui um período de menor índice pluviométrico, enquanto que você que está aí em São Gabriel da Cachoeira, na cabeça do cachorro, você sabe que não há um período mais estendido sem chuva. Há uma pequena variação do índice pluviométrico em nosso estado, mas nada que vá fazer assim tanta diferença. Afinal de contas, chove bastante no estado do Amazonas. E essa grande quantidade de chuvas, com a grande carga de umidade e o elevado calor que faz aqui, são os fatores decisivos para que haja a grande biodiversidade que nós temos em nosso estado. Algo que não pode fugir dos nossos estudos é a análise dos climogramas. E o que são climogramas? São gráficos que trazem a representação do volume de chuvas e da temperatura média anual. Os climogramas são formados, observem a imagem que aparece na sua tela, são formados por colunas que traduzem a ideia de chuva, o quanto choveu a cada mês do ano. Por isso que você encontra aí embaixo, ó, janeiro, fevereiro, março até dezembro, representado pelas primeiras letras de cada mês. Então, quanto mais alta, quanto maior for a coluna, maior foi o volume de chuva naquele mês. Acima das colunas você encontra uma linha, que no nosso caso é uma linha quase reta, que representa a variação de temperatura. O que foi que nós aprendemos na escola? Que quando a linha apresentar uma relativa retidão, a variação de temperatura não foi grande, não foi isso que a gente aprendeu? Aprendemos também que quando a linha apresentar um grande declínio ou uma grande ascensão, há então a visualização de grande variação de temperatura. Só que eu digo para você, bizu do Velas, presta atenção, cuidado, nem sempre é assim. Procure observar, acima de tudo, os valores que estão dispostos no eixo de temperatura. Observe que em um climograma, no eixo da temperatura, você pode encontrar 30 graus Celsius e bem distante dele o valor de 28 graus. E assim a linha apresentará uma descendência sinuosa. Aí eu te pergunto, essa descendência sinuosa representa a grande variação de temperatura? Claro que não representa. O que houve aí foi um espaçamento maior entre os valores. Mas isso não quer dizer que houve grande variação de temperatura. Então, além de observar a forma da linha, observe também os valores que estão dispostos no eixo de temperatura.
Assim como você também tem que observar os valores que estão dispostos no eixo do volume de chuvas, que é dado em milímetros. Temperatura, graus Celsius, volume de chuva em milímetros. No caso do climograma de Manaus, que é este que está aparecendo na sua tela, o que nós vamos notar? A baixa variação de temperatura no decurso de um ano. Falamos anteriormente que aqui é quente todo dia. Baixa variação de temperatura. E observamos também que o maior período de chuva se inicia a partir do mês de novembro, né? Onde a coluna apresenta um crescimento. A partir de abril, você já nota o declínio de volume de chuvas aqui em Manaus. Então, é muito perceptível a importância da análise de um climograma. E lógico que, dependendo do tipo climático, o climograma também apresentará grandes variações. Um subtema muito importante referente à climatologia regional são os tipos de chuvas. Vamos analisar os 3 tipos e, obviamente, dar uma ênfase ao tipo de chuva mais comum aqui na Amazônia. O primeiro tipo de chuva é chuva orográfica. Olha, meus queridos, cuidado, hein? Na tua prova de vestibular lá da UEA, pode aparecer chuva orográfica, chuva de relevo ou chuva de encosta. Professor, pelo amor de Deus, 3 nomes para o mesmo tipo de chuva? E a culpa não é minha, são os autores que trazem isso pra gente. Então observem, chuva orográfica de relevo ou de encosta, como é que ela ocorre? Dê uma olhada aí na imagem na sua tela. Nós temos uma grande carga de umidade que é deslocada em direção a uma elevação no relevo, pode ser um planalto, pode ser uma montanha. Quanto mais essa umidade, essa grande carga vai subindo, vai se acendendo, maior será a condensação e, consequentemente, chuva vai ocorrer. Professor, a chuva orográfica de relevo ou de encosta é a chuva típica aqui da Amazônia? Não, mas cuidado, observe. Onde é que nós podemos encontrar chuva orográfica na Amazônia com maior frequência? Bizu para você. No norte do estado do Amazonas, no norte da Amazônia, junto ao Planalto Residual Norte Amazônico. A grande carga de umidade, fruto da evapotranspiração da floresta, faz com que nós tenhamos, junto ao Planalto Residual Norte Amazônico, a ocorrência de chuva orográfica. Essa umidade deslocada pelas correntes de ar, esbarra no Planalto Residual Norte Amazônico, vai subindo. Quanto mais ela sobe, mais ela se resfria, mais ela se condensa, ocasionando este tipo de chuva. O segundo tipo de chuva, chuva frontal. A chuva frontal ela é ocasionada pelo encontro de massas de ar com características de temperaturas diferentes. Uma massa de ar fria encontra-se com uma massa de ar quente, formando chuvas mais duradouras e menos intensas. Esse tipo de chuva ocorre por aqui? Também ocorre. Quando nós temos o encontro da massa polar atlântica com a massa equatorial continental durante o inverno no território brasileiro. Lembra lá que falamos? A MPA, massa polar atlântica, se desloca do sul em direção ao norte. Ela meio que empurra a massa equatorial continental e o choque dessas duas massas de ar, uma fria, a MPA, e uma quente, a MEC, faz com que ocorra chuva do tipo frontal. Agora, qual é o tipo de chuva típica da Amazônia? É a chuva convectiva. Alguns costumam chamar de toró, outros de pau d'água, né? São várias terminologias diferentes. E como é que ocorre esse tipo de chuva? A rápida ascensão, meus caros, a rápida subida do ar quente que está junto ao solo da Amazônia faz com que haja também uma rápida condensação. E aí você encontra chuvas intensas e rápidas. Quantas vezes você saiu de sua casa crente que o dia estaria limpo, sol intenso, vou tomar um banho no igarapé, vou até a praça, vou dar uma corrida, de repente chove. Não reclame, não reclame. Essa chuva é típica da Amazônia e tu moras onde? Na Amazônia. Então pronto, chuva convectiva, chuva típica da Amazônia, rápida ascensão, condensação, chuvas rápidas e intensas. Nós não poderíamos falar de climatologia da Amazônia sem citarmos aqui 2 fenômenos que envolvem a atmosfera e o oceano. Estamos falando de quem? Estamos falando do El Niño e Laninha. Primeiramente, o que é o El Niño?
O El Niño, meus queridos pré-calouros, é o aquecimento anormal das águas do Pacífico Equatorial. Não se sabe até hoje muito bem as causas desse aquecimento. O que nós podemos definir com certeza plena é que ele ocasiona mudanças na dinâmica climática na Amazônia. Exemplo, quando nós estamos em período de El Niño, na Amazônia ocorrerão períodos de maior estiagem, ou seja, vai faltar chuvas. E lá no sul do Brasil, é a mesma coisa? Não. Quando nós estamos em momento de El Niño no Pacífico, o sul do Brasil é agraciado com maior índice pluviométrico, ou seja, lá no sul do Brasil vai chover mais. Então preste atenção, El Niño, aquecimento anormal do Pacífico Equatorial, o que ocasiona na Amazônia período de maior estiagem e no sul do Brasil mais chuvas. O fenômeno oposto ao El Niño, qual é? Laninha, resfriamento anormal das águas do Pacífico Equatorial. Da mesma forma que é o oposto em relação à temperatura no Pacífico, também é o oposto em relação à influência na dinâmica climática na Amazônia. Quando nós estamos em período de laninha, aqui na Amazônia chove mais. Os índices pluviométricos são maiores. Lembra que muito recentemente nós batemos sucessivos recordes de enchentes aqui na Amazônia? O que os climatólogos, meteorologistas afirmavam? Influência de laninha. Então, laninha ocasiona mais chuvas aqui na Amazônia, enquanto que no sul do Brasil teremos períodos com maior estiagem. Então, esses dois fenômenos oceânicos e atmosféricos ocasionados no Pacífico geram grande influência na dinâmica climática aqui em nossa região amazônica. Outro tema, meus queridos, os ventos alísios. O que são os ventos alísios? São ventos que se formam em regiões de maior pressão atmosférica, de maior latitude e se deslocam para uma região de menor latitude. E que região é essa? Justamente aqui onde nós estamos, nessa faixa equatorial do planeta, gente. Nós temos aí a formação da zona de convergência intertropical, a ZCIT para alguns, ZCIT para outros, não importa. O importante é que você entenda que nessa faixa, aqui ao centro do planeta, compreendendo toda a região equatorial, nós temos uma área de baixa pressão atmosférica, uma área que vai atrair ventos de regiões de maior pressão. E no caso aqui da Amazônia, quais são esses ventos? São os ventos alísios de Nordeste. Qual é a importância desses ventos para a nossa dinâmica climática? Os alísios de Nordeste capturam a umidade do Atlântico Norte, despejam essa umidade sobre a Amazônia, contribuindo para a formação de chuvas. E da mesma forma que os alísios chegam à zona de convergência intertropical, onde está a Amazônia, nós também temos ventos que saem daqui, transportando umidade para boa parte do Brasil e do planeta. Esses ventos são chamados de contra-alísios. São ventos que vão se formar nessa região de menor pressão atmosférica e se deslocam para regiões de maior pressão, contribuindo para a dissipação de umidade oriunda aqui da Amazônia. Aí você em casa, no trabalho, em qualquer lugar, no ônibus, de repente, assistindo às aulas de pré-calouro, me pergunta: professor Velas, dê mais um tema, mais um bizu sobre a climatologia na Amazônia. Eu vou te dar um importante agora, hein? Presta atenção, talvez seja o mais importante que nós vimos até agora. Vamos falar sobre o quê? Os famosos rios voadores. Alguns chamam de rios aéreos. Observem, a Amazônia, ela é uma grande fonte propagadora de quê? De umidade. Então há uma grande carga de umidade que sai da Amazônia, proveniente principalmente da evapotranspiração. Nós temos estudos que revelam que uma árvore é capaz de emanar, digamos assim, mais de 1.000 litros de água por dia através deste processo. Então imagine uma árvore, meus colegas, uma única árvore, 1.000 litros de água por dia, é muita água aqui na atmosfera amazônica. Qual o resultado disso? Uma grande carga de umidade formada sobre a Amazônia. As correntes de ar capturam essa carga de umidade, deslocam elas em direção aos Andes, e a partir desse momento que se encontra uma grande barreira física, que é a Cordilheira dos Andes,
esta umidade toda é remetida novamente para o território brasileiro. E qual é a importância disso? Toda essa umidade que sai da Amazônia, vai até os Andes e a partir dali volta, ocasiona chuvas na parte central do Brasil, ocasiona chuvas no sudeste brasileiro e por que também não dizer chuvas no sul do Brasil? Então percebam a importância ambiental, a importância social e por que não dizer a importância econômica da floresta amazônica para o Brasil. Então este fenômeno, onde uma grande carga de umidade oriunda da Amazônia é transportada pelas correntes de ar, primeiramente em direção aos Andes, depois dali, digamos, rebatidas para o restante do Brasil, parte central, parte sul do país, é denominado de rios voadores. Estes são os famosos rios voadores, ou rios aéreos para alguns. Agora que você já viu conteúdo sobre climatologia da Amazônia, vamos resolver questões. Primeira questão. As chuvas torrenciais de verão, denominadas chuvas, são caracterizadas por serem precipitações breves, mais violentas, que ocorrem na maior parte do território brasileiro. Essas chuvas estão associadas ao deslocamento da Zona de Convergência Intertropical, ZCIT, para a porção central da América do Sul, entre os meses de setembro a março, fazendo com que a massa expanda-se para a Bolívia e Brasil Central, chegando a atuar sobre São Paulo, provocando os chamados aguaceiros de verão. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas acima. Meus queridos pré-calouros, qual é a resposta? Marque aí. Letra A. Estamos falando das chuvas convectivas e da massa de ar equatorial continental. Notícia. Segunda questão, observem. A friagem chega ao norte do país e várias cidades da região tiveram a menor temperatura do ano hoje. A menor temperatura da região foi registrada em Vilhena, Rondônia, com 10,1 graus Celsius. A forte massa de ar frio atingiu o centro-sul do país, provocando queda de temperatura até o norte do Brasil. Foram registrados 5 recordes de temperatura em cidades do Acre, Amazonas e Rondônia. Analise o mapa de massas de ar que atuam no Brasil e assinale a alternativa que apresenta a massa de ar responsável pelo fenômeno descrito acima. Pré-calouros, já estudamos isso. Vai lá, confia. Qual é a resposta? Letra A. Massa polar atlântica. Meus pré-calouros, infelizmente nossa aula chegou ao fim. Espero que você tenha gostado e principalmente aprendido. Professor, eu quero ver de novo. Não tem problema. Acesse o nosso canal no YouTube. Estarei lá te esperando. Obrigado, meu querido. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!